Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, prezados amigos, prezados inscritos no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Nosso desejo é que Deus esteja vos abençoando e contribuindo, que os conteúdos do nosso canal, esse é o nosso objetivo, que os conteúdos do nosso canal estejam contribuindo para a elevação do seu nível de fé em Deus. Que você esteja firmando cada vez mais a sua fé em Deus através da sua palavra. Hoje nós vamos iniciar aqui uma nova série. Até o presente momento, nas últimas semanas, nós estivemos aqui com a série Como Posicionar-se em Cristo e agora iniciamos esta nova série. O objetivo é o mesmo. O objetivo é contribuir para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. Se você acompanhou esta série Como Posicionar-se em Cristo, né? Nós trabalhamos ali como posicionar-se corretamente, como ter a sua fé firmada corretamente. Agora nós vamos aprofundar mais nesse assunto, nesta nova série que está se iniciando hoje. Nós vamos aprofundar mais esse assunto, trazendo questões que vão te ajudar certamente a fugir do engano, maior engano que existe hoje. Nós vamos introduzir esse assunto. O maior engano que existe hoje no sentido espiritual. Muitas pessoas têm sido enganadas, não têm percebido o engano, como tratamos no decorrer da série, como posicionar-se em Cristo, né? Mas nós vamos reforçar a questão que tratamos para que você tenha a oportunidade de ter a sua visão aberta através da palavra de Deus. Então fique conosco em mais esta série, ou se você está conhecendo agora esse nosso canal, né? Nós divulgamos aqui conteúdos relativos a uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, através de um mensageiro, mas nós não estamos aqui para promover o mensageiro, embora devemos todo respeito, assim como com todos os mensageiros que Deus enviou no decorrer dos tempos, né? Devemos respeito para com cada mensageiro, cada profeta, cada mensageiro, de acordo em especial, né? Com cada ministro que está verdadeiramente enquadrado em Efésios 5. Nós falamos a respeito disso nesta série, Como Posicionar-se em Cristo. Porque há muitos que são chamados auto-intitulados ou intitulados por homens, como mestres, como doutores, como apóstolos, como profetas, mas eles são chamados por homens, não chamados por Deus. Inclusive tem um dos temas dentro desta série, é isso: homens chamados por Deus versus homens chamados por homens. Se você não passou por essa série, é importantíssimo você tomar esse conhecimento. Porque o maior engano dos últimos dias acontece exatamente por conta disso. Por conta da falta de conhecimento, de identificar homens que são chamados por Deus versus homens chamados por homens. Homens chamados por Deus jamais te enganarão. Jamais. Jamais serão engano ou enganadores. Porém, homens chamados por homens, esses já começaram errado. Essa é que é a grande questão. Já começaram errado. Em algum ponto, eles estão enquadrados na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. E se você ler todo o capítulo 3, vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo? Vamos ler a carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo,
capítulo 3, está falando a respeito dos últimos dias. Então, é importantíssimo, irmão, irmã, que você tenha conhecimento, não simplesmente leia como alguns leem. Faz uma leitura rápida, faz uma leitura superficial, não compreende, e existe um entendimento, aí não pode interpretar. Então é só ler. Só ler, porque senão é interpretação, e não pode interpretar. Existe uma diferença entre interpretação e compreensão. Existe uma diferença. Interpretar é você trazer à luz, e Deus interpreta a sua própria palavra. Se você já é conhecedor da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, você já ouviu, inclusive, a mensagem trazendo esse conhecimento. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é o seu próprio intérprete, ou seja, a palavra de Deus se cumpre. Quando ela se cumpre, então é o cumprimento da palavra de Deus. Então não precisa que nenhum homem, nenhum teólogo, nenhum estudioso interprete a palavra. Aliás, não tem como. A interpretação da palavra é o cumprimento da palavra. Jesus foi a interpretação de Isaías. Quando o profeta Isaías disse que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, que seria chamado Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus em carne humana. Jesus foi a interpretação daquilo. Muitos quiseram interpretar, isso quer dizer aquilo, cada um criou a sua própria doutrina e virou uma confusão. A interpretação foi quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, que não foi compreendido também, aí entra outra questão, aí é o compreender, não foi compreendido. Agora nós vimos aqui na série passada, pela epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que a verdadeira compreensão, aí é um outro ponto que as pessoas também não compreendem. A verdadeira compreensão, a revelação da palavra de Deus, não é a interpretação. A interpretação é quando, como que vai ser o arrebatamento? E aí surgem milhões de ideias e de especialistas, de doutores, de mestres e de não sei o que mais, querendo explicar o arrebatamento. Sabe como que se interpreta o arrebatamento? A hora que ele se der. A hora que aconteceu o arrebatamento é a interpretação do arrebatamento. Como é que vai ser o milênio? Pronto, aí aparece milhões de especialistas em milênio, pastores especialistas em milênio querer explicar milênio. Se nem um mensageiro que Deus nos enviou para estes últimos dias explicou por que é que um simples mortal, embora ele também era mortal, ele também foi mortal, tanto que ele morreu, faleceu. Ele é mortal, ele era mortal. Mas ele tinha um ministério dado por Deus, levantado por Deus. Muita coisa ele não explicou. E aí vem aqueles interpretadores querendo interpretar, né? Porque isso, quer dizer aquilo. E começa a surgir doutrina disso, doutrina daquilo. E que leva as pessoas para onde? Agrega o quê? Nada. De bom, nada. Só leva as pessoas a ficarem confusas, porque aí um defende uma linha, outro defende outra linha e por aí vai. Só para quê? Status, narizinho empinado, queixo empinado, só para falar que é o doutor especialista. Não, porque se quer falar do assunto tal, tem que chamar o doutor fulano de tal. Às vezes nem chama de doutor, mas tem que chamar o fulano, porque o fulano que é o especialista em tratar do assunto. Ele está interpretando, e a verdadeira interpretação só vai acontecer quando acontecer. E a mensagem diz isso. Estou ouvindo a respeito da mensagem, não sei o que é a mensagem. Bom, se você não sabe o que é a mensagem, tem link abaixo dos nossos vídeos que trata do que é a mensagem, por que Deus nos enviou a mensagem. Então, tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos. E mesmo aqueles que já conhecem, diz que conhecem a mensagem,
talvez precise acessar esse link e ter acesso a esta série, Você Crê na Bíblia, para compreender por que Deus enviou uma mensagem para os nossos dias. Muitos crentes da mensagem não sabem por que Deus enviou a mensagem para os nossos dias. Se soubesse por que Deus enviou a mensagem para os nossos dias, não estava enquadrado nos enganos que contém aqui, enganados por homens, por líderes, conforme está na carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Não sabe o que é a mensagem, não conhece o que é a mensagem. Acha que a mensagem veio para construir denominação, grupos. E aí, por não conhecer, tomam partidos e começam a plantar discórdias, e porque se desentendeu por questões pessoais e coisas e tais. Estão enquadrados aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Crentes da mensagem estão se enquadrando aqui por falta de revelação. Então, irmãos, não é tempo para ficar se enquadrando nesses pontos que contém aqui, dos últimos dias. Analisemos as nossas atitudes e vejamos se não estamos enquadrados nisso aqui. E às vezes até com boa intenção. Agora, o que é? É a falta de revelação, é a falta de compreensão, como dissemos há pouco. A falta de compreensão das pessoas. E aí, voltando no assunto que citamos há segundos atrás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a compreensão ela vem através do Espírito Santo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estar olhando para outra coisa a não ser buscar o Espírito Santo? Não. Nosso foco deve ser aquilo que temos batido aqui frequentemente, que não é popular, não viraliza vídeo, não é popular fazer isso. Se você não prega, não compartilha algo que leva as pessoas a olhar para o homem, para o líder, não é viralizante, não é atrativo. Não é, quando se mostra a verdade, não é atrativo. Quer dizer que só nós temos a verdade? Não, tem muitos pregando a verdade, mas grande parte, se não a maioria, não prega a verdade. Ou, como dissemos aqui no decorrer da série, prega a verdade, mas prega a verdade misturada com outras coisas. Isso é evangelho da serpente. Nós estamos aqui trazendo pontos que foram tratados na série Como Posicionar-se em Cristo. Por quê? Porque ela é a base para que nós possamos ter uma compreensão, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou no livro de Efésios, a compreensão através do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem compreensão da palavra de Deus. Não é interpretação, é compreensão. Você lê e compreende. Você entende, você compreende, você consegue enxergar. E essa compreensão, ela só é dada através do Espírito Santo, não é dada através do intelecto. Então, o líder que tem o Espírito Santo, ele compreende e ele consegue ajudar a igreja, ajudar os seus liderados a compreender, porque ele mostra o caminho. Na essência, mostrar o caminho é orientar para que se busque o Espírito Santo. Agora, não há problema nenhum no processo de compreensão se o líder que compreende verdadeiramente, não aquele que interpreta, que tenta interpretar, mas aquele que compreende. Aquele que compreende mostra. Isso significa isso. Mas ele só está mostrando de acordo com a compreensão, não está interpretando. Há uma diferença nisso. Se você tem o Espírito Santo, você percebe. Você percebe aqueles que estão tentando interpretar e aqueles que estão trabalhando para te ajudar a compreender. Quem tem o Espírito Santo sabe discernir. Esse está tentando interpretar. Aquele está me ajudando a compreender. Existe uma grande diferença nisso.
E é nisso que Eva caiu. Porque a serpente levou ela ao caminho da interpretação. Já tratamos disso nessa série. Qual foi o maior engano? Por que a serpente enganou ela de uma forma tão enganosa, tão terrível como continua acontecendo até hoje? E as pessoas não percebem. Mas então veja aqui, citamos 2 Timóteo capítulo 3, está aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E estamos vivendo sob tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, trazendo as pessoas para olhar para eles. Só eu tenho a verdade, só aqui tem a verdade, aqui é o centro da mensagem. O mundo inteiro deveria estar olhando para cá. Gente, por favor, só tem um lugar que as pessoas defendem que é o centro do mundo. Você sabe onde que é. Só tem um lugar. É o centro do Evangelho. A igreja levantada por Cristo. Essa é a defesa da fé católica. Agora nós vamos criar um outro centro e defender que é o centro da mensagem, é o centro mundial da mensagem. Isso não existe. Isso não existe. Isso é falta de revelação, para não falar outra coisa. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanando a Cristo, colocando-se no lugar de Cristo. Nem sabe quem que é Cristo, nem reconhece quem que é Cristo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, erra e tenta tapar o sol com a peneira, não acerta o seu próprio erro. E tenta achar versículo e capítulo e parágrafo da mensagem para justificar o erro. São irreconciliáveis. Erra e não admite que está errado. E ai de alguém, ai do membro que errar. Vai pagar com mãos de ferro, desce-se mão de ferro sobre o membro. Mas o líder, ele está num ponto que ele é um Deus, ele pode errar e nunca acertar e está tudo certo porque ele é líder, ele tem ministério. Irmãos, isso é cegueira. É cegueira do povo que aceita esse tipo de coisa. De não enxergar que esse líder está enquadrado aqui, nesse tipo de qualificação de líderes, de pessoas que surgiriam nos últimos dias para enganar as pessoas. Caluniadores, intemperantes, cruéis, só pensam em dinheiro, em construir sistemas fortalecidos a partir de narrativas que prendem as pessoas. Só aqui tem a verdade. Se você sair daqui, você está perdido, você perde a salvação. Qual a fundamentação, qual segurança que pode se dizer isso? Qual segurança na palavra para se defender uma organização, um sistema e dizer que a salvação só provém dali? Qual a fundamentação bíblica na palavra de Deus disso? Isso é uma interpretação. Isso é uma interpretação das mais erradas que podem ter. Aí quando nós vemos aqui, cruéis. São cruéis, sem amor para com os bons. Abra os olhos. Abra os olhos, enxergue. Você que ainda não enxergou. Traidores. Lê algo na palavra de Deus, interpreta de uma forma errada, enganosa, como a serpente fez,
e levam pessoas a ficar dependentes daquilo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Levam as pessoas a se tornarem escravas, dependentes, só para manter os seus deleites, os seus prazeres. Então, faz do povo submissos, sob pressão, sob coação, sob o medo de perder a salvação, para poder trazer-lhes a sua renda, para gerar verbas, para gerar dinheiro, para dar-lhes poder, para manter o seu ego. Isso está tudo incluído aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O problema é que as pessoas não sabem compreender. O problema, e cada vez vai estar piorando isso, a dificuldade de interpretação daquilo que lê, a dificuldade de compreensão daquilo que se está lendo. A pessoa diz, mas eu leio a Bíblia. Não é a questão de ler, tem que compreender. Se você só lê, mas não compreender, não adianta nada. Não adianta ficar lendo se você não compreende. Não adianta ficar lendo mensagens, lendo os sermões, ouvindo. Não, mas eu sou ouvinte. Eu sou ouvinte porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã, mas se você não está compreendendo, não vai adiantar nada. Você só vai ficar ouvindo e não vai compreender, não vai fazer o que tem que ser feito. Você tem que compreender. E não é doutrina nova, não. Isso aqui está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o apóstolo Paulo é o apóstolo levantado por Deus para os gentios. E ele que diz que nós temos que compreender aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo. E ele mostra o caminho do como que é que nós como devemos compreender, como é que nos possibilita, como que é possível compreender a palavra de Deus. O apóstolo, o verdadeiro apóstolo, não esses apóstolos que estão auto-intitulados por aí, apóstolo fulano de tal, chamado por homens. Não, o apóstolo chamado por Deus, o apóstolo Paulo, chamado por Deus. Ele nos diz que nós devemos ler e compreender. Ele nos diz que nós devemos ouvir, compreendendo o que estamos ouvindo. Senão não adianta nada ficar ouvindo. É isso que nós precisamos compreender. Está cheio de gente ouvindo, mas não compreende nada. Então não adianta nada ficar ouvindo. Então vou parar de ouvir. Não é isso. Nós estamos defendendo que você tem que parar de ler a Bíblia, parar de ler os sermões, as mensagens. Não é parar de ir na igreja, não é. Não é isso. Não é parar de ouvir. Não. A questão é que você tem que ouvir e compreender. Você tem que ler e compreender. Se você não está compreendendo, está te faltando alguma coisa. Então é porque você não compreendeu ainda o que é a mensagem. E dentre milhares que ouviram a mensagem, que dizem que creram na mensagem e que não compreenderam, o mundo está cheio de pessoas que quando ouviram coisas que não deveria acontecer, mas aconteceu e anda acontecendo e vai acontecer, inclusive dentro daqueles chamados da mensagem, aí se escandalizou. Se escandalizou por quê? Porque nunca compreendeu a mensagem. Essa que é a grande questão. Ou você compreende, ou você vai ficar perdido. Em algum momento você vai se escandalizar e vai cair. Agora, quem compreende não se escandaliza. E não se escandaliza por quê? Porque compreende e tem a visão correta. Compreende e está olhando com a visão correta, para o foco certo. Então, olhe para o lugar certo. Olhe para a pessoa certa. Olhe com o foco certo. É isso que nós vamos tratar aqui nessa série, para procurar te ajudar a compreender qual é o foco correto. Então, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Irmãos, isso é o que mais tem acontecido. A aparência de santidade, a aparência de piedade, de amor, transborda amor. Que maravilha! Essa pessoa transborda amor. Só que ela transborda amor através da aparência, porque na essência ela está aqui, ó, exatamente no que está no versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, mas tendo aparência da piedade, aparência de amor, aparência de equilíbrio. Que coisa linda, como trata bem, como agrada, tudo manipulação. Não quer dizer que tem que tratar mal. Não, não é isso. Tem que tratar bem, tem que ter equilíbrio. Tanto que o mensageiro nos ensina a ser equilibrado. A mensagem que veio para os nossos dias, ela nos ensina a ser equilibrados, ela nos leva a sair fora do radicalismo. Nem a esquerda, nem a direita. As pessoas escolhem um determinado lado, seja a esquerda, seja a direita, e se torna radical. Não, não é isto que a mensagem diz. A mensagem nos leva ao centro. Não ao centro uma pessoa, não ao centro uma organização, não ao centro um sistema organizado. Não, ela nos leva ao centro, ao foco correto. Ela nos leva a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus. Então veja, estão tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que é que nós temos que fazer, apóstolo Paulo? Dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Destes, afasta-te. Tá, aí eu me afasto e eu faço o quê? Versículo 10. Você pode ler depois todo esse capítulo, mas nós vamos para o versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje, né, nessa reflexão inicial, nesta nova série que estamos iniciando. E a partir da próxima semana, nós vamos iniciar um sermão olhando para Jesus. E nesse sermão nós vamos aprofundar mais nessa compreensão da palavra de Deus, nessa compreensão do Evangelho de Cristo, de forma que assim nós podemos compreender e nos posicionar corretamente em Cristo. Não posicionarmos corretamente num sistema, numa igreja, debaixo de uma liderança humana, não. Embora todas essas coisas são boas, né? É bom você ter uma igreja onde congregar, um líder em quem você pode confiar, né? Que vai te ajudar a compreender a palavra de Deus. Mas isso tudo é secundário. Primeiro tem que ser a sua fé firmada em Deus através da sua palavra. Amém? Vamos falar com Deus? E você que já tem a sua fé firmada em Deus através da sua palavra, já sabe o canal, já criou um canal para falar com Deus diretamente. Repreenda agora toda a enfermidade, todo o mal que tem te atormentado,
toda a preocupação, toda a ansiedade, repreenda agora. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tamanhas bênçãos e pelo envio do teu Espírito Santo, do Senhor em forma do Espírito Santo, vindo para abrir as mentes, abrir a compreensão, para que nós possamos compreender a tua palavra. Nós te agradecemos por esta providência do Senhor. E agora, Pai, eu não vou orar pedindo bênçãos sobre esta família, sobre esta vida, mas eu vou unir a minha fé à fé do meu irmão, da minha irmã, que está orando agora juntamente conosco, e eu vou pedir juntamente com ele, juntamente com ela, que estas bênçãos que ela está pedindo, sejam derramadas sobre a sua vida. E que ela seja abençoada, e que seja atendido a necessidade do meu irmão, da minha irmã, para a honra e para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.